Então, boa noite, turmas da disciplina de Organização, Sistemas e Métodos, dos polos de Caucaia, Jaguaribe, Maracanaú, Maranguape e Russas. Eu sou a professora Lia Carneiro. Assim como vocês, eu também sou administradora. Fiz mestrado em administração na área pública e eu sou do município de Caucaia. Então, durante uma gestão da Prefeitura Municipal, eu tive a oportunidade de ser secretária de administração. Então, eu tenho um enorme apreço pela gestão pública e das ferramentas, dos métodos, do que nós podemos levar da administração. Tudo bem, Angélica? Nós podemos... Ixi, Maria. Angélica, por gentileza, se você puder desligar o seu microfone. Então, do que nós podemos levar das ferramentas administrativas para melhorar os processos de gestão na administração pública. E essa nossa disciplina, ela é uma disciplina muito interessante e ela contém um elemento muito particular no qual nós vamos desenvolver um trabalho muito bom. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar uma tela com vocês para que nós venhamos a discutir, primeiramente, quais são as etapas, o que irá acontecer durante esta disciplina e depois a nossa aula propriamente dita. Vamos lá. Então, turma, a nossa disciplina se chama Organização, Sistemas e Métodos. Hoje nós estamos no nosso primeiro encontro síncrono. Hoje nós vamos entender, na aula 1, o que é que significa a nossa disciplina, para que é que ela serve. Nós vamos tentar, ao máximo possível, correlacionar organização, sistemas e métodos aos processos da administração pública e também nós vamos discutir quais são as atividades que serão realizadas durante a disciplina. Então, da nossa aula de hoje, nós temos como entrega a atividade 1, que ela está no AVA. Ela consta de questões objetivas e, dentre essas questões, nós tiramos questões das provas do ENAD, tanto dos cursos de administração quanto de administração pública, para que vocês possam treinar questões na metodologia do ENAD. Passando essa terça-feira que vem, na outra terça-feira, que é o dia 14, nós vamos tratar sobre estruturas organizacionais. Então, da mesma maneira, nós vamos entender quais são as estruturas organizacionais que existem para os processos administrativos e quais são as mais adequadas relacionadas à gestão pública. Da mesma maneira, temos outra atividade no AVA que consta de questões objetivas. Questões estas, tanto da atividade 1 quanto a 2, elas são retiradas e inspiradas no nosso livro-texto e nas questões do ENAD, dos cursos de administração e administração pública. E na aula 3, nosso encontro 3, que já será em novembro, nós vamos falar sobre gestão de processos e quais são os instrumentos mais utilizados em OSM. Tanto os instrumentos principais como os instrumentos de suporte. E aqui na aula do dia 5/12, que é a aula presencial, tem aqui, olha, a apresentação dos relatórios. O que é que se trata isso, gente? Eu vou pedir licença que eu vou baixar essa tela com os slides para mostrar para vocês o que é, do que é que se trata esse relatório e quais são as particularidades da nossa disciplina. Vamos lá? Então, turma, a disciplina de OSM, ela faz parte da curricularização da extensão. Eu acredito que vocês já devam ter tido alguma disciplina durante o curso que estava nessa modalidade. Do que é que se trata? A curricularização da extensão entende que é necessário haver um diálogo entre o que é produzido pelos alunos voltados à comunidade externa. Então, como nós estamos numa disciplina do curso de administração pública, haverá uma produção de vocês, enquanto alunos,
voltado para organizações públicas dos municípios nos quais vocês estão inseridos. Então, a disciplina de organização, sistemas e métodos, em um dos seus principais instrumentos, está o diagnóstico organizacional. E quando nós falamos de diagnóstico, vai na mesma linha de um diagnóstico que acontece quando nós vamos ao médico. Quando entendemos que há em nós algum problema, nós vamos ao médico para buscar uma solução de melhoria. Então, na curricularização da extensão, voltada à organização, sistemas e métodos, nós vamos elaborar um diagnóstico e buscar a otimização de processos em organizações públicas municipais. Nessa disciplina, nós não teremos prova final. A nossa nota de prova final é a realização deste trabalho. E, de antemão, gostaria de dizer para vocês que é a segunda vez que nós realizamos essa disciplina nesse formato e tivemos a realização de trabalhos maravilhosos que agora, na próxima semana, eles foram transformados em resumos e estão sendo apresentados na Semana Universitária da UES. Então, vou mostrar para vocês do que se trata este relatório que vocês irão fazer e como vocês irão realizar. Bom? Então, vamos lá. A proposta desse trabalho, mais uma vez, vocês irão buscar alguma organização pública, diagnosticar alguma falha, algum problema e fazer uma proposição de melhoria. O trabalho é feito em equipes, de no máximo 5 alunos. Tudo bem? Essas equipes irão fazer esse diagnóstico e entregar sob duas formas. Na forma de um relatório, que já já nós vamos dizer os passos, e apresentar ao tutor no dia 5/12, que é um sábado. Eu gostaria de estar presente, mas é impossível, já que são vários polos, sob a forma de slides, e, se for possível, que aquelas organizações que receberão as visitas de vocês para a realização desse diagnóstico e proposição de melhoria estivesse presente. Se não puder, eles não puderam estar presentes, porque é um sábado, que pelo menos esse relatório seja mostrado, seja enviado, que vocês mesmos possam ir até essa organização pública e mostrar o que vocês desenvolveram. Essa é a proposta da curricularização da extensão. Conhecimento que é produzido pelo aluno, voltado para a comunidade externa. Então, vamos lá. Essas as duas primeiras orientações, né? Todos os membros da equipe deverão participar ativamente da apresentação da atividade e, para facilitar a organização e a elaboração desse relatório, ao final dele eu coloquei um pequeno roteiro que vai ajudar vocês na organização entre todos os membros da equipe. Então, vamos lá. Qual é o objetivo desse trabalho? Os alunos deverão identificar falhas em um processo específico de uma organização pública municipal e propor melhorias, com base na interação direta com gestores públicos e na aplicação de conceitos da disciplina Organização, Sistemas e Métodos. As etapas da atividade são: primeira etapa, definição do escopo. Os alunos serão divididos em grupo e cada grupo escolherá, com orientação do tutor, uma organização pública municipal para análise, por exemplo, setor de licitação, atendimento ao cidadão, gestão de pessoas, dentre outros. Dos trabalhos que foram realizados no semestre passado, nós tivemos, assim, uma infinidade de trabalhos apresentados, desde a organização de arquivos públicos municipais, como gerenciamento de filas e marcação de consultas em UBS. Etapa 1. Etapa 2. Coletar as informações. Como é que vocês vão coletar essas informações? Nas visitas na organização pública, vocês podem realizar entrevistas com esses gestores públicos. E aí, lembrando, não é, sempre das políticas de LGPD, perguntar se vocês podem gravar. Se podem gravar, vão transcrever as informações. Se forem tirar fotos, pedirem licença, né? Nós estamos visitando
casa, entre aspas, né? A organização de outra pessoa, então nós devemos sempre tratar tudo isso com muito respeito, ainda mais hoje que nós temos uma legislação que atenta para essas questões. Então, realizar entrevistas, observar a execução do processo num ambiente real de trabalho, e aí vocês já podem identificar fluxo, gargalos e dificuldades na elaboração desse trabalho, coletar documentos e registros que ajudem na compreensão desse processo. Como, por exemplo, indo a uma UBS, vocês podem analisar ou observar que existem gargalos no atendimento. Aí nós poderíamos ter uma proposição de melhoria. 3. Etapa 3, análise crítica do processo. Mapear o processo utilizando ferramentas como o fluxograma, que essa é uma das ferramentas de OSM, que identifica todos os passos necessários para pessoas, documentos e processos transitarem em uma organização. Identificar falhas, redundâncias, desperdícios de tempo, recursos e riscos associados. E comparar o que vocês estão vendo com boas práticas de gestão pública. E a quarta etapa é fazer uma proposição de otimização, né? Desenvolver uma proposta de melhoria, apresentando soluções como simplificação de etapas, automação, melhor distribuição de tarefas, entre outras. Descrever os benefícios esperados em termos de eficiência, redução de custos, melhoria na prestação de serviços ao cidadão. Então, essas são as 4 etapas do trabalho que compõem a nota final da nossa disciplina, dentro da proposta da curricularização da extensão. E agora nós vamos para as entregas. Elaboração e entrega de relatório. Os alunos deverão elaborar um relatório estruturado contendo a introdução, contextualização do processo analisado. Então, aí vocês podem descrever a instituição, o que é, onde fica, qual é o tipo de política pública que ela atende. O diagnóstico, ou seja, o mapa do processo atual, quais são as falhas identificadas. 3, a proposta de otimização, quais são as mudanças que vocês sugerem para que essa falha seja sanada e qual é a justificativa. E a conclusão, quais são os impactos que são esperados com a implementação das melhorias? Então, esse trabalho tem que ser entregue sob a forma de um relatório em PDF a ser postado no AVA e apresentado aos tutores no último dia da disciplina, no dia 5/12. Professora, Pois não? Perdão, professora, a tela não está sendo projetada, o slide. Caramba! Então, vixe Maria. Eu não disse para você que existem algumas considerações aqui mas dá certo, viu? Vamos lá. Ainda bem que você me avisou. Agora vocês conseguem ver? Eu vou passar aqui tudo que eu falei, mas tudo isso vai estar no AVA, tudo bem? Então, eu vou retornando. Atividade de extensão, aqui com todas as orientações, do que se trata, as etapas da atividade, né? Definição do escopo, coleta de informações, análise crítica do processo e proposição de otimização. 5, como é que é feita a elaboração deste relatório a ser entregue em PDF pelo AVA. E a apresentação final que é feita no polo, ao tutor de vocês. E, se possível, convidando os representantes das organizações públicas nas quais vocês vão realizar esse trabalho. E aqui, turma, para que a gente não venha para que possa facilitar, né, a realização desse trabalho, eu fiz uma proposta, não é? De um calendário semanal de atividades para que vocês possam, de acordo com a equipe, poder estruturar o trabalho desde o início, sem que fique nada assim muito complicado, para que venha facilitar o trabalho de vocês, né? Da primeira semana, o que é que vocês podem fazer? A partir de hoje, vocês já podem formar as equipes, se for possível, que eu acredito que uma disciplina que já está quase no meio do curso, vocês já devem ter equipes com as quais vocês fazem trabalhos, tá? Então, formar as equipes,
Poder escolher a organização pública que vai ser analisada, se isso já for possível, e fazer uma definição preliminar do processo a ser estudado. Aí vocês podem contar com a validação do tutor, que ele pode observar se isso tem pertinência ou não. E daí, neste documento, que já está no AVA, tem aqui as propostas para todas as outras semanas. Né? Semana 2, definir o processo e planejar a coleta de dados. Semana 3, coletar as informações. Semana 4, concluir a coleta e iniciar a análise crítica das respostas que vocês tiveram. Semana 5, construção da proposta de melhoria. Semana 6, começar a redação da proposta de otimização. Semana 7, redação do relatório final. Semana 8, fazer a revisão do relatório, os ajustes e elaborar os slides de apresentação. O trabalho é uma composição de 2 notas, gente, tanto do relatório quanto dos slides. E na semana 9, a entrega final e a apresentação, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa. Eu gostaria de ter tempo de apresentar para vocês todos os trabalhos que foram feitos na disciplina, nesta mesma disciplina no semestre passado, cada um mais interessante do que o outro. Então, aqui algumas dicas de organização, né? Estabelecer o papel de cada um na equipe, manter o registro das reuniões com atas ou notas breves, utilizar ferramentas como o Dry.io e o Lucidchart para os fluxogramas. Esse Lucidchart é um método bem legal para o desenho de fluxogramas. E no mais, gente, todos os conceitos da disciplina, do que está relacionado para esse trabalho, estão nas unidades 1 e 2 do livro e nos slides de apoio. Então, eu vou parar. Tudo bem até aqui, turma? Em relação a esse relatório, alguma dúvida? Eu posso parar de compartilhar? Então, no silêncio dos presentes, eu vou parar de compartilhar. Tá? Por gentileza, agora vocês, por gentileza, podem me sinalizar se vocês estão vendo a tela com os slides? Eu não consigo ver depois que a tela está aberta. Alguém poderia me dizer se está tudo bem? Se vocês conseguem ver? Afirmativo, professora, tudo certo. Ah, muito obrigada. Nada como um copiloto. Então, vamos lá, gente. Então, esse é o roteiro da nossa disciplina. Eu sei que nós teremos trabalhos fantásticos. E agora a gente vai para a aula propriamente dita. Vamos lá. Objetivos dessa nossa unidade. Compreender qual é a área de organização, sistemas e métodos, entender a importância dela para as organizações, conhecer as teorias administrativas que deram suporte teórico ao OSM e compreender a relação de OSM com criatividade e com consultoria organizacional. Vamos lá. Turma, toda organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, tem um papel, que é de servir uma sociedade. A missão de toda organização faz com que ela pergunte a si mesma para que ela serve. Tá? E a missão da organização ela é diretamente relacionada aos seus objetivos. O que é que a organização faz que atende a alguma demanda da sociedade? E aí, nós, enquanto administradores, temos essa visão. Porém, muitas pessoas que estão do lado de fora desse pensamento administrativo se defrontam com esse tipo de questão. Olha, muitas vezes pensamos nas organizações somente quando elas falam conosco de alguma maneira. Vocês já viram em alguma empresa alguém querer chamar o gerente quando está tudo bem?
As pessoas só querem chamar o gerente quando percebem que aconteceu algum problema. E não param para imaginar, para pensar, até porque não faz parte do trabalho delas, da vivência, da formação, para que, se tudo está bem, se todos os métodos, se tudo está dentro de um cronograma, se o serviço está bem prestado, se o produto está sendo bem entregue, que alguém pensou, organizou, estabeleceu métodos, rotinas de trabalho. Então, só se pensa na gestão quando há falhas. Isso na visão, né, do cliente externo e, no caso das organizações públicas, dos cidadãos. Nas organizações públicas, grande parte do que é prestado é por meio de prestação de serviços. E os serviços, eles têm particularidades que são muito mais complicadas, muito mais dinâmicas e desafiadoras do que a produção de bens. Mas fiquem com isso na cabeça. Muitas vezes pensamos nas organizações somente quando elas falham conosco de alguma maneira. Então, para que essa organização possa funcionar da melhor maneira possível, nós precisamos de organização, sistemas e métodos. Vamos pensar nas 3 palavras. Organização. Essa organização aqui está relacionada com o O do processo de planejamento, organização, direção e controle, que compõe o processo administrativo. Tem a ver com o ato ou efeito de organizar. Organizar o quê, professora Lia? Todos os recursos que compõem a organização e que são necessários para que essa organização atinja os seus objetivos. Então, esse é o primeiro O. A primeira letra de OSM. É necessário organizar recursos, sejam físicos, técnicos e humanos, para que a organização tenha condição de cumprir os seus objetivos. E aí nós vamos para o S, que está relacionado com sistemas. Num primeiro momento, quando a organização, sistemas e métodos surgiu, esse S não existia. A área era chamada de OIM, Organização e Métodos. Porém, as organizações, com a evolução do pensamento administrativo, elas foram sendo entendidas como sistema. E nós pensamos em sistema como esse conjunto de partes interrelacionadas e que elas são interdependentes. Pensem nas organizações nas quais vocês trabalham ou com as quais vocês se relacionam. Cada parte de uma organização ela é importante que aconteça e qualquer mudança que aconteça em alguma dessas partes afeta as demais. Então, a parte de sistemas traz para nós essa visão global, total, holística, interdependente e integrada das organizações. Nessa proposição, tudo que nós fazemos em uma parte da organização vai afetar em outra. E, por fim, os métodos de trabalho. Nós, administradores, trabalhamos com o critério da racionalidade, adequando meios afins, de modo tal que todo trabalho organizacional ele seja feito de modo organizado, sistêmico e com métodos de trabalho. Se vocês lembrarem nas primeiras disciplinas, e nós vamos já tocar nesse assunto já, nós tivemos um primeiro, a gente chama ele, né, de o pai da administração, Frederick Winslow Taylor, quando ele diz que em toda organização, para que o trabalho seja feito da melhor maneira possível, é necessário que haja previsibilidade. E essa previsibilidade vem de métodos. Imaginem uma organização onde métodos de trabalho não existam. Se nós descermos as tarefas mais básicas de qualquer organização, seja ela pública, privada, do terceiro setor, existe um método de trabalho. E isso facilita o trabalho, a continuidade da empresa, a previsibilidade, a qualidade dos serviços prestados e dos produtos produzidos. Então, organização, sistemas e métodos se baseia nesses 3 critérios. É necessário organizar, é necessário pensar que todas as partes da organização são interligadas com um sistema e que é preciso ter métodos de trabalho.
E daí a gente começa a ver o suporte teórico que deu origem ao OSM. Os 2 primeiros suportes teóricos vêm das 2 primeiras teorias que compõem o pensamento administrativo, quais sejam a administração científica e a teoria clássica. Vamos refrescar a nossa memória. A administração científica foi uma escola proposta por Frederick Winslow Taylor, um engenheiro que, ao olhar as organizações nascentes na época da Revolução Industrial, ele via que havia muito desperdício, muita improvisação e que era necessário que alguém pensasse em métodos de trabalho. Então, de uma maneira muito persistente, ele institui o estudo dos tempos e movimentos, no qual ele vai observar, por meio da análise e com a utilização de um cronômetro, quais eram todos os movimentos que eram feitos por um trabalhador na execução do seu trabalho, e, a partir disso, ele padronizou todas as atividades da empresa. É um método arcaico. Imagine que nós estávamos aí no começo dos anos 1900, né? O estudo dos tempos e movimentos, ele é retratado no livro Fundamentos da Administração Científica, que data de 1911, porque é nele que Taylor expõe os achados do seu método. E a administração científica traz para a OSM essa visão de uma racionalidade, de um trabalho pensado dentro da organização. Segundo Taylor, era necessário que houvesse métodos de trabalho para tudo que fosse executado. Tudo bem que a visão dele era pautada na fábrica. Lembremos, estávamos em Revolução Industrial e precisávamos de método de trabalho, e a administração científica é pensada para as fábricas. Mas ela faz parte da nossa vida até hoje. E o segundo suporte da escola clássica vem da teoria clássica de Fayol. Fayol também era um engenheiro, então, na França, ele dá um passo além da administração científica. Enquanto Taylor se preocupa com a fábrica e na tarefa do operário, Fayol vai se preocupar com a estrutura. Como nós vamos organizar a empresa nos seus níveis superiores? Esse era o grande problema que Fayol tentava resolver. Então, é de Fayol a proposição de princípios como, segundo Fayol, em toda empresa existem as funções da empresa, que são divididas em funções técnicas, comerciais, financeiras, contábeis, de segurança e administrativas. E das funções administrativas derivam as funções do administrador, que à época de Fayol eram planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Na administração moderna, já na teoria neoclássica, nós mudamos esse conceito de comando, porque nós não mandamos nas pessoas, e sim as dirigimos. Olha, planejamento, organização, direção e controle, nós dirigimos o trabalho das pessoas por meio da liderança, da comunicação e da motivação. Então, para a OSM, Taylor traz o método e Fayol traz a organização. Só que a organização não pode ser pensada só como pessoas. É necessário, nem como métodos, nem como estrutura. É necessário pensar como pessoas. Toda organização é um sistema sociotécnico. Existe a parte técnica, mas também existe a parte das pessoas que trabalham dentro das empresas. E daí surge a teoria das relações humanas, na década de 20. Eu acredito que vocês vão se lembrar das experiências de Hawthorne, idealizadas por Elton Mayo, na qual ele diz que ele tentava imaginar a proposta inicial da proposta de Elton Mayo, ao realizar as experiências de Hawthorne, era ver se havia alguma correlação entre produtividade e iluminação no ambiente de trabalho. E daí, quando essas experiências foram feitas na Electrical Western Company, uma empresa sediada na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, ele viu que existia na organização a força dos grupos informais.
que as pessoas elas tinham motivações não apenas relacionadas às questões financeiras, como o homem econômico de Taylor, que as pessoas se motivavam também por questões de uma boa integração com os colegas de trabalho, com a chefia, que era necessário se pensar no conteúdo do cargo, que não poderiam ser cargos voltados apenas à execução de tarefas as mínimas possíveis, de modo muito monótono, muito alienante. Começou a se pensar em motivação humana e em estilos de administração que pudessem promover essa produtividade. Então, a teoria das relações humanas traz essa abordagem social para as organizações. Então, olha, começamos na administração científica, teoria clássica, administração científica 1903, teoria clássica 1916, relações humanas 1920, quase 100 anos. Perdão, gente, mais de 100 anos. E aí, o pensamento administrativo evolui. Surgem os teóricos da teoria estruturalista. E o que é que eles fazem? Se nós observarmos, a teoria da administração científica foca na tarefa. A teoria clássica foca na estrutura. E a teoria das relações humanas tem ênfase nas pessoas. A teoria estruturalista tem uma abordagem múltipla, ela pensa em tudo isso. Reparem como são as nossas organizações. Nós precisamos de estrutura. É necessário que haja divisão do trabalho, sistemas de hierarquia, de amplitude de controle, quantos subordinados um gestor pode controlar com maior e menor eficiência. Então, a teoria estruturalista junta tudo isso. Por mais que o nome seja estruturalista, que nos remete a um conceito de estrutura, o foco da teoria estruturalista vai para além da estrutura. Olha pessoas, olha o ambiente, já entendendo que as organizações são sistemas abertos, ou seja, elas precisam olhar para o ambiente no qual elas estão inseridas. Como ela foca pessoas e estrutura, ela vai olhar tanto para a organização formal, que era foco da teoria clássica, assim como a organização informal, que era um dos maiores estudos dos teóricos das relações humanas. Vão começar a se perceber a questão do homem organizacional. Se vocês se lembrarem também, quando viram a disciplina de Teoria Geral da Administração, vão se lembrar que, na teoria clássica, nós tínhamos o homem econômico, que era aquele que se motivava por recompensas financeiras. Na teoria das relações humanas, nós tínhamos o homem social, aquele que se motiva por boas relações interpessoais. Como a teoria estruturalista junta tudo, nós temos o homem organizacional, que somos nós. Nós somos pessoas que desempenham papéis diferentes em cada uma das instituições ou organizações nas quais nós nos relacionamos. Então, diferentes papéis, nós somos sujeitos capazes de ser flexíveis, porque para cada uma dessas organizações nós temos um papel diferente. Aqui, neste momento, eu estou no meu papel de professor e vocês estão no papel de vocês, no papel que vocês têm como alunos. Com outras organizações com as quais vocês se relacionam, outros papéis são vivenciados. Então, o homem organizacional, ele tem diferentes papéis, de modo flexível. Ele é uma pessoa que é capaz de tolerar frustrações, porque dentro das organizações, os sujeitos não fazem o que querem, eles precisam ter um determinado tipo de comportamento. E tem que ter capacidade de adiar recompensas. Um dos exemplos mais tranquilos dessa capacidade de adiar recompensas é que dentro das organizações nós trabalhamos o mês inteiro e o nosso salário é pago no final do mês. Então, há um adiamento de recompensas dia a dia. Os estruturalistas entendiam que para que a produtividade aumentasse, tinha que haver tantas recompensas materiais, monetárias, quanto também as sociais. E o que mais? Que a organização
ela passa a ser olhada não apenas para as fábricas, nem para as organizações privadas. A teoria estruturalista olha para outros tipos de organização, imaginando que todas elas precisam ser pensadas deste modo racional, sendo necessário planejamento, organização, direção de pessoas e controle de atividades. Então, mais um suporte teórico para a OSM. Aí a gente passa agora para a teoria dos sistemas. A abordagem sistêmica, gente, vai trazer para as organizações o entendimento que toda organização ela é um sistema aberto que interage dinamicamente com o ambiente. Vamos fazer uma correlação com a administração científica e com a teoria clássica e todas as demais teorias que aconteceram no processo, né, da evolução do pensamento administrativo, de quando começou, dos anos 1900 aos anos 1950. As organizações, elas tinham uma visão introversiva. Elas olhavam para os seus processos internos. O mundo era bem menos complexo. Por exemplo, Henry Ford, ele pega as ideias de Taylor, institui a linha de montagem e começa a fabricar carros na Ford Motor Company. Então, a partir dos princípios de produtividade, economicidade, intensificação da produção, Ford dizia, eu vou fabricar carros, mas todos de um mesmo modelo e de uma mesma cor. Não havia uma preocupação sobre clientes, sobre diversidade, sobre diversificação de produtos e serviços. Nós estávamos vivendo nos anos 1900, 1910, 1920. E aí a abordagem sistêmica, ela surge na administração a partir dos anos 1950. Um pouco antes disso, nós tínhamos tido a Segunda Grande Guerra Mundial. As guerras trazem consequências catastróficas. Porém, paradoxalmente, também traz muita evolução. A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe uma inovação gigantesca da tecnologia. Foi na Segunda Grande Guerra Mundial que foi construído o primeiro computador de que se tem história. Por exemplo, a cibernética faz parte da abordagem sistêmica. E o seu idealizador foi Norbert Wiener, que junto com Alan Turing construiu o primeiro computador. Se vocês tiverem interesse, nesse final de semana, assistam o filme Um Jogo da Imitação, que vocês vão ver essa história na prática, né? Então, vamos lá. A partir da abordagem sistêmica, nós já estamos na década de 50, as organizações passaram a entender que elas precisavam olhar para o ambiente no qual elas estavam inseridas, para que, atendendo às demandas, às necessidades desse ambiente, elas continuassem a atuar, continuassem a sobreviver. Pensem naquelas organizações que deixaram de existir porque não olharam para as necessidades do ambiente. Uma pessoa da minha idade, ela, quando criança, as fotos que eu tenho, né, foram tiradas pelos meus pais com máquina fotográfica, utilizando filme fotográfico, que depois era revelado, e nós tínhamos essas fotos físicas. A Kodak deixou de existir porque não olhou para a tecnologia. Então, a abordagem sistêmica traz para a OSM essa visão do lado de fora. É aquele S que compõe o nome da disciplina, sistemas. As organizações são entendidas como um conjunto de partes interrelacionadas que precisam olhar para o seu ambiente externo. Então, as organizações vistas como sistemas abertos, elas têm essas características que vocês também já viram em TGA. Toda organização como sistema aberto, ela tem entrada, processamento e saída, entradas ou inputs, que nada mais são do que todos os recursos que vêm do ambiente, sejam recursos humanos, recursos materiais, energia e informação, para que sejam processados e devolvidos ao ambiente sob a forma de saídas, que são os produtos ou serviços. Nas organizações públicas, nós também processamos.
Nós temos entradas, como, por exemplo, cidadãos que precisam de algo em uma organização pública. A organização pública processa por meio de todas as atividades que são desenvolvidas nas secretarias municipais que atendem às políticas públicas e que são devolvidas sobre a forma de saída, ou seja, aquele cidadão tem a sua demanda atendida. Toda organização ela é um ciclo de eventos. Reparem que nós, de uma maneira muito cíclica, realizamos as mesmas atividades de modo diário, semanal, mensal, anual, e assim a organização vai com entradas, processamentos e saídas nesse ciclo de eventos. Outra característica da organização como sistema aberto é a entropia negativa. Os sistemas fechados, eles padecem da entropia. A entropia é uma força que leva todo o sistema fechado à deteriorização e à morte. Porém, a entropia negativa é uma força que a organização como sistema aberto tem de tentar deter esse processo de eita palavrinha difícil, gente, tá difícil essa palavra, deteriorização, tá? Importando a energia do ambiente com novas entradas, novos modos de processamento e novas saídas para atender às demandas ambientais. As organizações também, elas trabalham com processos de codificação. Elas buscam no ambiente quais são as informações necessárias para o seu melhor funcionamento. Elas também, como sistema aberto, elas precisam ter estado firme, a chamada homeostase. No nosso corpo, porque nós somos sistemas abertos, a homeostase, por exemplo, equilibra a nossa temperatura corporal independentemente do local onde nós estejamos, seja frio ou seja quente. Então, as organizações como sistemas abertos, elas também buscam se adaptar às contingências, às questões ambientais, nos locais onde elas estão inseridas, para que elas possam se manter em equilíbrio. Organizações como sistemas abertos, elas também buscam a diferenciação. Reparem que toda organização ela tem subunidades necessárias ao seu funcionamento. Nas organizações públicas, nós atendemos a políticas públicas. Então, daí nós temos vários tipos de secretarias municipais, cada uma delas necessárias ao atendimento daquela política pública específica, Secretaria da Administração, do Desenvolvimento Social, das Finanças, do Urbanismo. E, por final, as organizações como sistemas abertos, elas têm o critério da equifinalidade. Nas organizações, toda organização, ela pode chegar a diferentes fins, a diferentes objetivos, partindo de condições iniciais também diferentes. Então, as organizações, elas são, como sistemas abertos, capazes de se reinventar, entender como elas podem alcançar os seus objetivos dos modos mais diferenciados possíveis. E, por fim, como suporte teórico ao SM, a gente tem a teoria da contingência. Se vocês também se recordarem, a teoria da contingência vai nos dizer que não existe nada de absoluto nas organizações, que todas as teorias administrativas vistas até então, teoria da contingência vai se situar por volta da década de 1970, nós já tínhamos tido as contribuições da administração científica, da teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria da burocracia, teoria neoclássica, estruturalista, comportamental, teoria de sistemas, até chegar à teoria da contingência. Então, a teoria da contingência vai nos dizer que todas as demais teorias, elas podem ser aplicáveis dependendo da situação em que a organização esteja vivenciando. Então, tudo é válido. Não existe nenhuma melhor forma, nenhuma forma absoluta, ótima de se gerenciar alguma organização. Com a teoria da contingência, nós temos esse olhar.
um olhar de contribuição de que todas as teorias da administração podem nos ajudar a fazer melhor o nosso trabalho. Necessário é que nós observemos o ambiente no qual nós estamos inseridos e vamos buscar nas teorias, nas práticas administrativas, aquilo que é mais racional e mais adequado para a situação que nós estamos vivenciando. Então, dessas teorias, nós temos o suporte teórico de OSM. Tudo bem? Então, vamos lá. Falando assim, parece assim, poxa vida, a disciplina de OSM é algo assim tão monótono, chato. Será que não tem nenhum componente de criatividade? Tem sim, turma. A relação de OSM com criatividade é essencial. Nós, administradores, eu já falei isso hoje, nos pautamos por racionalidade, isso faz parte da nossa formação. Então, sempre que nós vamos fornecer algum trabalho, algum tipo de consultoria, porque OSM é uma das áreas da administração, assim como você pode ser gestor de RH, gestor de produção, de marketing, de finanças, um gestor público, você também pode ser um analista de organização, sistemas e métodos. Então, para isso, nós vamos precisar de critérios relacionados ao raciocínio, o uso da racionalidade para resolver questões relacionadas ao OSM dentro das empresas, um discernimento, ou seja, é necessário que nós desenvolvamos em nós a habilidade conceitual. Para a OSM, essa é a habilidade mais importante para o administrador. Se vocês também lembrarem, nas disciplinas passadas, vocês entenderam que para a nossa profissão, nós vamos precisar ter habilidades técnicas, ou seja, o conhecimento técnico relacionado ao nosso trabalho. Precisamos desenvolver a habilidade interpessoal, porque todo administrador lida com pessoas. Então, nós precisamos trabalhar a nossa comunicação, a nossa liderança, a saber como motivar pessoas, como gerenciar conflitos entre pessoas e grupos. Então, o discernimento está bem relacionado à última habilidade necessária à boa atuação do administrador, que é a habilidade conceitual. Quem tem habilidade conceitual é um sujeito, é uma pessoa capaz de entender a complexidade organizacional, as suas inter-relações, pensar de modo sistêmico, analítico, observar problemas complexos, analisar tendências e dar soluções dentro desse contexto maior. Sair de uma visão introversiva para uma visão extroversiva da organização e de toda a sua complexidade. E que para o administrador, né, pautado numa atuação de OSM fazer isso, ele precisa de criatividade, ter aquele pensamento que sai fora desta caixa, né, fora de uma visão do que sempre se fez desta maneira e assim nós não vamos precisar pensar em coisas diferentes. Eu vou contar para vocês agora uma experiência que eu tenho vivenciado nesses últimos meses. Eu também trabalho com consultoria organizacional e nós estamos atendendo a uma grande concessionária, uma organização pública, que é concessionária de serviços, né, aqui para o nosso estado, e que ela deseja utilizar como facilitadora de métodos de trabalho a inteligência artificial. Então, como é que nós iríamos resolver essa questão? Né? Utilizando a criatividade. Nós realizamos oficinas, utilizando as ferramentas de design thinking, não é? Que as pessoas trabalham com pensamentos divergentes e convergentes, criando soluções, utilizando brainstorm, pensando em fluxos de trabalho. Então, aí a gente trabalha com Canva, com análise de persona, né, construindo uma visão coletiva de um problema e de uma solução. Tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. Então, depois que é feito o design thinking, a gente faz as oficinas de design sprint. Daquelas soluções que foram vistas como possíveis,
qual é a que nós vamos escolher para prototipar? Imagine que a gente está trabalhando com inteligência artificial. E eu digo para vocês que eu não sou da área da tecnologia. E essa organização tem feito um trabalho fantástico. E pelo fato de nós estarmos trabalhando com eles, em OSM se entende, gente, que quem entende do trabalho é o trabalhador, as pessoas que compõem as oficinas, que são das áreas mais diversas dessa organização, que atende o estado todo, acabam nos ensinando ferramentas, métodos, novas visões, novas propostas de trabalho, que às vezes eu penso que eu estou recebendo mais do que entregando. Porque o nosso trabalho como facilitador, né, como consultor organizacional, é um facilitador para que eles possam organizar a sua mente, né, utilizando essas ferramentas e esses métodos para achar as melhores soluções para os desafios que eles têm a enfrentar. Então, OSM tem a ver com criatividade e também ela é uma consultoria organizacional. É uma consultoria organizacional porque é um serviço profissional especializado, prestado por consultores, e quando se trabalha com OSM voltado à consultoria, é necessário que esse consultor possa ajudar as organizações por meio de novos conhecimentos e inovações. É necessário que quem trabalha com OSM tenha conhecimento tanto de áreas técnicas como também de inovações. O que é que ele pode trazer que vai facilitar o trabalho dessa organização? No caso da organização pública, nós não vamos utilizar bem fatores que consolidam sua vantagem competitiva. Porque na administração privada, nós temos um autor chamado Michael Porter, que ele vai trabalhar em conceitos de vantagem competitiva que está relacionado a como a organização consegue ter um desempenho econômico superior em relação aos seus concorrentes. Mas nas organizações públicas, nós podemos pensar numa vantagem competitiva de sermos melhores a cada dia, a propor métodos de trabalho que tragam uma melhoria contínua, tanto para os processos internos, como também para o atendimento ao cidadão que está do lado de fora. Também podemos pensar, né, e está diretamente ligado às organizações públicas, as consequências dos processos de terceirização. Até quando é bom terceirizar? Nós temos observado que as organizações públicas têm optado por esse modelo de contratação no caso de cargos que desempenham atividades não essenciais. Mas até quando isso é bom? Eu lembro das minhas experiências no município de Caucaia, e isso já tem bastante tempo, para quem é de Caucaia, a gente está falando de 2009 a 2012, que nós tínhamos dentro de das mesmas secretarias servidores concursados, comissionados e terceirizados, fazendo a mesma coisa. Então, esse é um desafio imenso para um gestor de recursos, voltado para a administração pública, né? E, por fim, quais são os aspectos que sustentam os processos de melhoria organizacionais? Então, quem trabalha com consultoria de OSM pode observar todas essas questões, e é uma área bem interessante e bem demandada dentro das profissões que podem ser exercidas por um administrador. Então, gente, nós começamos a nossa aula falando que a organização existe para atender os seus objetivos esses que estão do lado de fora da organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor. Então, os objetivos organizacionais são essas metas claras, definidas, que uma organização estabelece. E ela precisa estabelecer objetivos porque ela precisa ter um guia para as suas atividades e para que todos os esforços organizacionais sejam direcionados nesse sentido. Como nós vamos atingir o nosso alvo? Essa é a pergunta que quem faz o planejamento organizacional e estabelece objetivos faz. E nas organizações públicas, quais são os objetivos?
Os objetivos das organizações públicas são, primeiramente, atender às demandas, aos anseios da sociedade, promover o bem comum, seja através da prestação de serviços essenciais, da garantia dos direitos fundamentais ou do desenvolvimento socioeconômico. Na UES, eu trabalho administração em serviços. E nas gestões públicas, nós temos a prestação de serviços que é bem diferenciada de você produzir bens. Porque serviços, eles têm a característica de serem tangíveis, são inseparáveis, a produção e o consumo acontecem no mesmo momento, são heterogêneos porque são prestados de pessoas a pessoas, então em serviços é muito complicado nós dizermos que 100% das operações de serviço serão eficientes em todas as situações, porque a variabilidade humana, as nossas motivações, tanto do lado do prestador como do lado de quem recebe o serviço, tem essas implicações, e serviços também são perecíveis, eles não podem ser armazenados e nem estocados. Então, as organizações públicas, na sua maioria, têm, em relação aos seus objetivos, de pensar nesses critérios. E, por fim, gente, terminando a nossa aula, uma organização, ela consegue se situar bem, definir bem o seu planejamento para que ela possa observar critérios de organização, pensando na organização como um sistema aberto, ou seja, a parte de sistemas, e relacionando os melhores métodos de trabalho para a execução das suas atividades, é se imaginar como uma organização que é inserida num ambiente. Se nós observarmos essa figura, o círculo que está lá no meio, o que está em preto com o nome ambiente interno, ela representa a organização, com os seus processos internos, as suas pessoas, a sua estrutura, as suas atividades. E essa organização, ela está dentro de um microambiente. Essa figura é bem relacionada às organizações privadas. Então, no microambiente organizacional estão os seus clientes, os seus fornecedores, os seus concorrentes e as agências que regulam o seu trabalho. Nas organizações públicas, vamos substituir clientes por cidadãos. Fornecedores, todas as organizações públicas têm, seja de recursos técnicos, humanos. E as organizações públicas também têm os organismos que regulam o que ela faz. Eu lembro que, à época da Secretaria da Administração, nós tínhamos que prestar contas ao antigo TCM, né? Era o Tribunal de Contas dos Municípios, que acredito que hoje não exista mais, eu já estou um pouco afastada da gestão pública. Então, esse microambiente organizacional influencia o trabalho da organização, mas também é influenciado por ele. Por exemplo, o trabalho de diagnóstico que vocês vão fazer na disciplina, vocês vão tentar melhorar um processo organizacional que vai impactar diretamente o cidadão que está no microambiente organizacional. E isso é uma coisa extremamente relacionada, né, diretamente relacionada à gestão pública, seja a gestão pública, seja a gestão privada, olhar para o seu microambiente, entendendo como esse microambiente pode ser influenciado, mas também pode influenciar o trabalho que nós fazemos. E, por fim, não só a organização, mas a sociedade como um todo está contida dentro de um macroambiente, onde estão todas as condições tecnológicas, econômicas, naturais, demográficas, políticas, culturais, sociais e legais que permeiam a sociedade como um todo. Na década, de 2010, 2011, aconteceu um programa aqui no Ceará que tentava modernizar a administração judiciária. E aí eu fui convidada a dar aula nas comarcas do interior, no curso de administração voltado à excelência no serviço público, na área da administração pública do judiciário.
E era uma época que o judiciário estava tentando informatizar todo o material, né, toda a documentação que transitava, né, que tramitava dentro do Poder Judiciário municipais. Então, foi uma verdadeira revolução tecnológica. E nós pensamos que, no primeiro momento, seria muito fácil, mas não foi. As pessoas tinham muita dificuldade em entender que documentos que tramitam por sistemas de informação gerencial são tão bem guardados e gerenciados como aqueles documentos físicos. Então, num primeiro momento, as secretarias judiciárias dos municípios, elas acabavam tendo um retrabalho, porque tanto elas usavam a tecnologia, tramitando documentos via sistemas de informação, como também imprimiam todos os documentos para guardar nos arquivos físicos. Hoje em dia, nós percebemos que todo e qualquer trâmite... Com licença. Documental que tramita nas organizações públicas é via tecnologia da informação. Olha outra questão macroambiental, as questões demográficas. Nós estamos vendo o envelhecimento da população. Então, muitas organizações públicas voltadas à prestação de serviços de saúde ou desenvolvimento econômico e social têm que pensar na população que envelhece. Então, dito isso, todas essas condições macroambientais, elas têm muita força, elas têm mais poder de influenciar a organização a mudar do que ser influenciado por essas organizações, visto que são forças sociais. Então, turma, pensemos nas organizações públicas como sistemas abertos, que precisam se adequar tanto ao seu micro como ao seu macro ambiente organizacional para que elas possam funcionar com excelência, sempre entendendo que o objetivo da organização não está dentro dela, e sim do lado de fora. E no caso das organizações públicas, o objetivo organizacional é atender ao cidadão. E assim eu concluo a apresentação dessa aula de hoje, me colocando à disposição dúvidas, questionamentos. Então, vamos lá. Parei de compartilhar. Dúvidas, questionamentos, ou quaisquer perguntas relacionadas à atividade que vocês possam ter. Não consegui... Gente, olha só, eu estou vendo aqui as mensagens, eu não consegui... Eu não consigo ler ao mesmo tempo, porque não aparece para mim. No momento em que compartilhar a tela, fica a tela cheia. Então, vamos aqui, olha. A Ana Camila Rodrigues falou da iluminação, acredito que as experiências de Hawthorne, as 5 forças de Michael Porter. Calcaia também terceiriza, né, a atividade fim. De fato, foi extinto o TCM, agora é só o TCA mesmo. Hoje em dia a gente assina tudo pelo GovBR, foi assim fantástico essa desburocratização do serviço público, e não só para dentro da própria organização, não é? Mas para o cidadão como um todo. Então, o que mais, gente? O que eu posso... Fora a Ana Camila, ok, aqui estamos vendo. Então, turma, tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida em relação ao trabalho a ser entregue? Tudo tranquilo? Eu posso encerrar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Olha só, eu sigo à disposição. Quaisquer perguntas, né, vocês podem mandar pelo fórum. Né? O AVA é o nosso caminho de diálogo. Assim como eu, a gente também tem todos os tutores, tanto os presenciais como os tutores à distância, para que a gente possa caminhar junto. A disciplina da curricularização da extensão, ela é feita de uma maneira muito dialógica, é um caminhar junto entre professor, tutores e alunos. E eu já estou assim na maior expectativa para os trabalhos que vocês vão trazer. E, turma, não é puxando a brasa para o meu município, né, que é Calcaia,
Hoje eu moro em Fortaleza, mas daqui a 15 dias eu volto a morar em Calcaia depois de 40 anos, né? Eu quero muito, como é uma coisa mais próxima, eu quero muito ver quais são as organizações públicas que vocês vão desenvolver os trabalhos. E estimulando o pessoal de Jaguari, uma terra maravilhosa, Maracanaú, Maranguape, todas eu conheço. Eu só não conheço Russas, mas vou passar a conhecer pelos trabalhos que vocês vão desenvolver. Então, eu agradeço a presença, a participação de todos nessa sexta-feira. E nos encontraremos na próxima terça-feira, dia 14, estudando estruturas organizacionais. Leiam o livro, né? O livro é base, os slides eles só são uma maneira de facilitar a apresentação, visto que a gente não está no mesmo espaço. Então, leiam o livro, façam as atividades e dúvidas, a gente está aqui caminhando junto com vocês. Então, a partir desse momento, eu vou parar a gravação vai ser colocada no Aba, se vocês tiverem interesse, vocês assistam novamente. Pois então, muito obrigada, gente, a todos. Eu que agradeço aqui os elogios, eu fico muito, muito feliz com isso. A tecnologia também é um desafio para mim, né? A gente é acostumado com a sala de aula presencial, mas o EAD também é uma tecnologia que veio para ficar. Olha só, organização, sistemas e métodos, numa visão sistêmica, entendendo o ambiente organizacional. Então, um abraço, gente, a todos e todas. Nos vemos dia 14. Tudo de bom.